Coisas extraordinárias podem acontecer quando você aprender a reconhecer as pessoas extraordinárias perto de você. Hoje eu quero falar um pouco sobre honra, esse princípio tão importante da palavra de Deus. Honrar a Deus, honrar os pais, honrar a família, honrar as autoridades, honrar aqueles que são dignos de honra. A palavra que eu tenho para compartilhar com você nessa noite é um princípio de Deus. E a honra, ela vai desencadear na sua vida todas as suas recompensas. E falar de honra, irmãos, esperando receber honra, é tolice. Jesus, ele já nos disse que ninguém deve buscar honra, porque nós precisamos ensinar a honra, não para receber honra, mas porque a honra, ela é um princípio que vai influenciar na vida das pessoas positivamente em cada área das suas vidas. Elas irão ser abençoadas por esse princípio. Jesus disse que quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Quem fala de si mesmo busca honrar-se a si mesmo. E eu creio que nós não estamos aqui, ninguém daqueles que foi chamados por Jesus está aqui para falar de si mesmo, para exaltar a si mesmo, para dignificar a si mesmo, esperando receber honra das pessoas. Não, Jesus disse que aquele que busca honra para si mesmo, aquele que busca exaltar, falar bem de si mesmo, está buscando glória dos homens. E as pessoas, elas vivem se exaltando, as pessoas, elas vivem em todo o tempo buscando honra dos homens. Sabe, há muitas pessoas que batem palmas na frente do espelho, há muitas pessoas que buscam a honra dos homens. E é por isso que Jesus disse que se você der uma esmola, o que a tua mão direita fez, não saiba a tua mão esquerda. Ou seja, não faça isso para ser glorificado, não faça isso para ser honrado propositalmente, senão você está buscando honra para si mesmo, honra dos homens. Ou seja, não busque recompensas, glórias, honras dos homens. Antes buscai a honra que vem do Senhor. A honra, ela é um princípio que abençoa muito mais aquele que honra do que aquele que é honrado. Vou dizer de novo, a honra é um princípio que abençoa muito mais aquele que honra do que aquele que é honrado. Quando você honra, quando você aprende a honrar a Deus, honrar as pessoas, honrar a tua família, honrar os teus pais, você que vai ser muito mais abençoado por isso do que aqueles que você tem honrado. Sabe, às vezes uma atitude simples de honra que não vai te custar muita coisa, vai desencadear na tua vida muitas bênçãos sem medidas para você. Sabe, nós vamos ter alguns exemplos aqui durante essa mensagem a respeito de tantas pessoas que foram abençoadas porque eles aprenderam a honrar. O significado da honra diante do dicionário é dignificar, distinguir, reverenciar, respeitar. Entre o significado da palavra honra está um que eu achei muito interessante: distinguir. Quando você está honrando uma pessoa, você está fazendo distinção dessa pessoa para as demais pessoas. Quando você está honrando a Deus, você está fazendo distinção de Deus para os demais que se dizem ser Deus. Então, quando nós estamos honrando alguém, nós estamos dignificando tal pessoa. Quando nós honramos alguém, nós estamos distinguindo tal pessoa. E eu quero falar para você que me ouve, cuidado para você não confundir a distinção com a acepção de pessoas. Muitas pessoas confundem a distinção com a acepção de pessoas. A distinção é muito similar à acepção. E é por isso que às vezes muitas pessoas se perdem, se confundem, e eles não conseguem distinguir essa diferença. E eles acham que não devem honrar as pessoas, não devem honrar as autoridades, não devem honrar pessoas que estão sobre ele porque ele está fazendo acepção. Não é isso. Pessoas que pensam assim,
eles vão terminar deixando de honrar pessoas importantes na sua vida. Quando eu estou honrando uma pessoa, eu estou distinguindo ela das demais pessoas, mas eu não estou tornando as demais pessoas, não estou fazendo acepção das demais pessoas. Veja o que Deus disse a respeito de Moisés. A palavra diz que lá em Números, Deus ele vai falar algo a respeito de Moisés. Ele vai fazer distinção de Moisés, sem fazer acepção das pessoas. Deus continuava amando todas as pessoas, mas ele faz distinção de Moisés. Ele disse: olha, se tem profetas, se tem homem de Deus, com eles eu falo por meio de visão, de sonhos, mas não é assim com o meu servo Moisés. Com ele eu falo face a face, com ele eu falo boca a boca. Deus está aqui fazendo uma distinção de Moisés para as demais pessoas. Veja o que Jesus disse a respeito de João Batista. Ele disse: olha, entre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Jesus estava aqui fazendo uma distinção entre João Batista e as demais pessoas, sem fazer acepção. Ele estava apenas fazendo distinção, honrando João Batista. Sabe, a mulher sulamita, quando Eliseu costumava passar ali na sua casa, a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela observou que Eliseu passava frequentemente naquele lugar ali, e ela chama o seu marido e diz assim: olha, eu tenho observado que esse homem, ele é um santo homem de Deus. Faremos para ele então um quartinho, separemos aqui um quartinho, uma cama, para que ele, quando passar por aqui, nós possamos hospedá-lo na sua casa. Essa mulher, ela faz distinção de Eliseu. Essa mulher, ela honra Eliseu, ela não trata Eliseu como um qualquer, ela honra Eliseu. E a palavra de Deus diz que Eliseu percebeu a atitude de honra daquela mulher. E a palavra diz que ele perguntou para ela assim: olha, o que se há de fazer por você? O que eu posso fazer por ti? Porque você tem nos tratado com tanto zelo, com tanto amor. E a palavra diz que ela disse: não, meu Senhor, eu tenho tudo. E de repente o moço do profeta falou assim: não, meu Senhor, essa mulher não tem filhos. E a palavra diz que Eliseu então libera uma palavra sobre a vida daquela mulher. Ele diz: por este tempo, ou seja, no próximo ano, quando eu passar por aqui, você estará segurando o seu filho. E a palavra de Deus diz então que aquela mulher, querido, ela recebeu a sua bênção, ela recebeu aquilo que ela mais queria. Deus abençoou aquela mulher por causa de uma atitude de honra que ela teve para com o homem de Deus, para com o profeta do Senhor, para com aquele que era enviado do Senhor. Veja o que Eliseu fez, irmãos. Eliseu disse o seguinte: você tem nos tratado. Olha só, Eliseu usa aqui o termo nos, porque ele não estava sozinho. Eliseu sempre andava com Geazi. Ou seja, o que eu quero dizer para você? Geazi não era um profeta, Geazi era uma pessoa normal. No entanto, a Bíblia diz que Geazi estava desfrutando daquela mesma honra de Eliseu, porque ele andava com Eliseu. Quando você anda com pessoas de honra, você também será honrado à mesma medida daquela pessoa. Quando você anda com pessoas de honra, você será honrado também. Mas quando você honra com pessoas desonradas, você também será desonrado por isso. Sabe, Eliseu diz assim: você tem nos abençoado, ou seja, você tem abençoado a mim e a Geazi. Geazi era abençoado tão somente por andar com Eliseu. Veja, meu irmão, sabe, nasce no coração do profeta o desejo de recompensar aquela mulher pela atitude de honra. Ela não pediu nada para o profeta, ela não fez nenhum pedido, ela não fez aquilo com intenção de depois receber algo. Assim deve ser a atitude de honra. Nós não devemos honrar uma pessoa esperando depois receber algo em troca, não, porque o próprio princípio da honra, vai te abençoar, vai desencadear na tua vida as bênçãos de Deus. Aquela mulher, ela não fez nada pelo profeta esperando receber nada em troca, mas o princípio da honra abençoou a vida daquela mulher, porque ela foi abençoada por Deus, simplesmente porque ela abençoou o profeta, sem querer nada em troca. A palavra diz então que ela recebeu o milagre, o seu filho, aquilo que ela não tinha, aquilo que ela mais queria. Eu quero dizer para você uma coisa: o teu milagre, a tua bênção,
Ele pode estar na vida de pessoas a quem você decide honrar. Em nome de Jesus, abra a tua mente para você compreender esse princípio, porque há muitas bênçãos que serão desencadeadas na tua vida pelo princípio da honra. Nesses dias, irmão, nós somos tentados a desonrar a família, a desonrar nossos pais, a desonrar a esposa, o esposo, a desonrar os filhos, a desonrar as autoridades, a desonrar os políticos. Nós somos tentados frequentemente a praticar atitudes de desonra, mas sabemos nós que a desonra vai proporcionar a nós as suas recompensas, mas também aqueles que decidem honrar, a atitude de honra desencadeará na vida de tais pessoas as bênçãos decorrentes a esse princípio. Existe uma similaridade entre honra e puxa-saco, e muitas pessoas confundem muito o que é honrar e puxar o saco. A diferença é que o puxa-saco, ele só puxa o saco, ele só bajula por interesse, enquanto que aquele que honra, ele honra sem interesse nenhum. O bajulador, ele faz somente enquanto aquela pessoa não comete um erro. O que honra não, independentemente do erro, ele continua honrando aquela pessoa. E a Bíblia diz que Noé vai se embriagar, e a palavra diz que ele vai tirar a sua roupa, vai ficar nu na frente dos seus filhos. E a palavra diz que um dos seus filhos, chamado Cã, ele vem e ele vê a nudez do seu pai, e a Bíblia diz que então ele começa a zombar, chama os seus irmãos e mostra o seu pai nu. Quando os seus irmãos percebem a situação, a palavra de Deus diz que os outros demais, Sem e Jafé, eles vão, pegam uma capa, vêm de costas para não ver a nudez do seu pai, para não desonhar o seu pai, e eles cobrem a nudez do seu pai, e eles então vêm de costas para não ver, com o rosto virado, para não desonrar, para não zombar do seu pai. Cã entendia que a honra só deveria ser praticada enquanto a pessoa que é objeto da sua honra não errar, porque o seu pai errou, então ele entendeu que ele poderia desonrá-lo. As pessoas, a gente tem às vezes essa compreensão que só devemos honrar uma pessoa enquanto tal pessoa não erra conosco. Quando a pessoa errar, nós temos então a permissão de praticar a desonra, sabe? Sem e Jafé decidiram não julgar aquilo que não lhe competia. Eles vieram de costas, cobriram a nudez do seu pai. Eles receberam uma bênção do seu pai. Naquela época, os pais costumavam abençoar os seus filhos, enquanto que Cã foi amaldiçoado pelo seu próprio pai, pela sua atitude de desonra com o seu próprio pai. Sabe, a palavra de Deus diz que Ana, quando ela entrou no templo para orar por Samuel, quando ela não aguentava mais ser humilhada por Penina, quando ela não aguentava mais ser humilhada porque ela não gerava filhos, e ela estava no templo orando por Samuel, e a palavra de Deus diz que de repente o profeta Eli entra, ou melhor, o sacerdote Eli entrou no templo, e ele viu aquela mulher chorando copiosamente, e ele começou a dizer que ela estava embriagada, começou a repreender Ana, e Ana, mesmo vendo a atitude errada do sacerdote, ela não desonrou o sacerdote. Ela disse: meu Senhor, não tenha a tua filha como filha de Belial. A atitude de Ana liberou sobre ela a bênção que ela mais esperava. Quando Ana honrou Eli, mesmo diante daquela situação onde ele estava tratando ela de uma forma que ele não deveria tratar, a palavra de Deus diz que ele, por ver a atitude de honra dela, diante do erro dele, ele liberou uma palavra sobre a vida dela e disse: por esse tempo você dará à luz a um filho, você segurará nos teus braços o teu filho. No outro ano, Ana estava segurando Samuel nos seus braços. Antes, ela passou por um teste de honra. O centurião que foi rogar a Jesus para que ele fosse curar o seu criado, a palavra de Deus diz que ele disse para Jesus o seguinte: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Esse homem era um militar, ele compreendia perfeitamente esse princípio da honra,
E a palavra de Deus diz que ele fala para o Senhor Jesus o seguinte: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu teto. No entanto, dize apenas uma palavra. Irmãos, essa atitude de honra impressionou Jesus. Sabe, irmãos, há pessoas que eu decido honrar, mas há pessoas que eu preciso honrar. Há pessoas que eu decido honrar. Há muitas pessoas que eu não sou obrigado a honrar, mas eu decido honrar tal pessoa. Sabe, Provérbios diz que como a neve no verão e a chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Olha que palavra forte. Como a neve no verão, como a chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Segundo esse texto, a honra, honrar o tolo na sua tolice, o torna mais tolo ainda. Sabe, a gente não pode rir do erro das pessoas, zombar com elas e honrar elas na sua tolice, porque isso só vai aumentar a sua tolice. Aliás, essa é a mensagem do socialismo: sepultar as nossas diferenças, sepultar as qualidades individuais de cada um, tratar os maus com o mesmo desvelo, com a mesma honra dos bons. Se os bons são tratados da mesma forma que os maus, logo não há sentido para ser bom. Se nós não recebemos uma recompensa, não somos honrados por atitudes de honra, logo não há motivos para praticar a honra. Então há pessoas que eu decido honrar e há outras que eu preciso honrar. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. A palavra de Deus diz: honra ao rei. A palavra de Deus diz: honra aquele a quem deve honra. Há pessoas que nós precisamos e devemos honrar. Há pessoas que nós temos uma dívida de honra com tais pessoas. Toda autoridade deve ser honrada independentemente dos seus ideais ou erros. A palavra de Deus diz que Davi, ele honrou Saul mesmo mediante a perseguição de Saul, quando Saul queria ver a sua morte. No entanto, Davi não deixou de honrar Saul, porque Saul era autoridade sobre a sua vida. Honrar é algo que está muito ligado a nossas finanças. Sabe, Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz que nós devemos honrar o Senhor com toda a tua fazenda e com a primícia da tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Escute o que eu vou falar para você nessa noite. Quando você for entregar a sua oferta na igreja, a sua fidelidade na igreja, você não deve entregar a sua oferta com o sentimento de que eu vou entregar a minha oferta porque a igreja precisa da minha oferta. Eu vou entregar porque senão a igreja vai fechar as portas. Nós não devemos entregar a oferta com esse sentimento, com esse pensamento. A oferta, segundo a palavra, é uma das maneiras de nós honrarmos a Deus. Quando você entrega a tua oferta no altar do Senhor, você não está fazendo outra coisa senão honrando a Deus com as tuas finanças, com as primícias de toda a tua renda, com as primícias da tua fazenda, como diz aqui o texto. Nós temos que entregar a nossa oferta, o nosso dízimo, com alegria, de entendermos que estamos praticando um ato de honra ao Senhor, honrando a Deus. Antes nós honrávamos o diabo quando entregávamos parte do nosso salário no mundo, entregando para os vícios, para tantas outras coisas pecaminosas. Mas hoje nós entregamos em atitude de honra solene ao nosso Deus. Sabe, irmãos, porque para honrar alguém, eu estou dizendo para você que honrar está diretamente ligado com as nossas finanças. Por quê?
Porque honrar alguém está completamente ligado às nossas finanças, porque quando você vai honrar uma pessoa, quase sempre, você vai ter que gastar para fazer isso. Quando você vai honrar uma pessoa, você vai ter que gastar para honrar a pessoa. Sabe, eu posso honrar a Deus, posso. O próprio Jesus disse: as pessoas me honram com os seus lábios. O próprio Jesus falou a respeito disso, sabe? Mas ele completou dizendo: mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, a gente pode honrar com os lábios, pode, mas a atitude fala muito mais. Quando nós falamos, por exemplo, para nossa esposa que amamos, ou a esposa fala para o esposo que ama o esposo, ou que ama a esposa, se você passar a sua vida inteira dizendo isso para sua esposa, ou para o seu esposo que ama, mas se você nunca fazer uma atitude investindo na sua esposa, algo financeiramente, para que ela veja que o seu amor pode realmente ser notado com uma atitude, a sua honra às vezes ela fica apenas na falácia, no campo das palavras. A palavra de Deus diz que em João capítulo 12, é praticado um ato de honra para com Jesus. Esse é um outro, não é o que nós lemos no começo, onde uma mulher ela entra e ela derrama um perfume muito caro. Antes da morte de Jesus, ela derrama um perfume muito caro sobre Jesus. E a palavra de Deus diz que Judas Iscariotes, quando ele viu aquela atitude daquela mulher, olha o que eu disse para você, quase sempre está ligado às finanças. Aquela mulher, ela poderia entrar e falar: eu te amo, Jesus, eu te amo, mas não. Ela pegou algo que era caríssimo e ela derramou sobre Jesus. E a palavra diz que quando Judas percebeu, quando Judas viu a atitude daquela mulher, derramando aquele perfume caríssimo sobre Jesus, Judas falou assim: que desperdício. Para que tal atitude? Para que tal coisa? Poderíamos ter pegado esse perfume e ter vendido por muito dinheiro e ter distribuído aos pobres. Mas a palavra completa dizendo: Judas não falou isso porque tinha cuidado com os pobres, não. Ele disse isso porque era ladrão, porque era mercenário, porque ele era alguém que a palavra diz que ele usurpava do dinheiro que era depositado para o ministério de Jesus. Aí a resposta de Jesus é maravilhosa. Ele disse o seguinte: os pobres sempre vocês vão ter com vocês, mas a mim nem sempre vocês vão ter. O que essa palavra quer dizer para nós, irmãos? Ele disse: olha, vocês estão me tratando, ou melhor, você, Judas, está me tratando como uma pessoa qualquer. Qual que é o significado da palavra honra? Um dos significados que eu falei no começo: distinguir. E a palavra de Deus diz que Judas tratou Jesus naquele momento como um qualquer, como uma pessoa normal, como uma pessoa qualquer. E aí ele disse: olha, vocês sempre vão ter os pobres com vocês, mas eu sou uma pessoa especial, eu não vou estar com vocês para sempre, pessoalmente, em carne. Vocês estão tendo uma oportunidade de me honrar todos os dias. E aquela mulher fez isso. Sabe, queridos, nós temos a oportunidade de todos os dias honrar Jesus. Nós temos a oportunidade de todos os dias praticar atos de honra com Jesus. Nós temos a oportunidade de todos os dias honrar os nossos pais, honrar as autoridades. Nós temos a oportunidade de praticar esse princípio da honra. Mas nós às vezes levamos isso como que todas as pessoas elas são normais, como que ninguém deve ser distinguida das demais pessoas. Porque quando você compreender e você aprender a distinguir as pessoas, você vai aprender a honrar as pessoas certas na tua vida, e isso vai desencadear um processo de bênção na sua vida. Sabe, essa é uma das cenas mais bizarras da Bíblia, porque quando você olha aqui esse contexto, parece que isso aqui é uma cena montada para nos alertar hoje, para nosso ensino hoje.
Jesus, parece que aquela mulher entrou com aquele vaso, parece uma cena assim montada, sabe? Aquela mulher entrou com aquele vaso caríssimo, derramou aquele perfume sobre Jesus, e aí Judas vem e libera essa palavra tola a respeito de Jesus, e ele vem e corrige Judas. Ele tratou Jesus como uma pessoa qualquer. Quando você tratar as pessoas que você deve honrar como uma pessoa qualquer, você vai estar deixando de receber o galardão de tal pessoa na sua vida. Sabe, isto é desonra, tratar a pessoa como um qualquer. Tratar aquele que você deve honrar como um qualquer. A fala de Judas revela alguém que não compreende o princípio da honra. Sabe, porque existe uma pessoa que a gente deve honrar acima de todas as coisas, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo. Sabe, às vezes eu fico olhando para essa atitude de Judas, e nós vemos hoje muitas pessoas praticar a mesma coisa, irmãos. Sabe, muitos dizem assim: não, eu não vou pagar isso caro, enquanto que tem pessoas passando fome. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso na verdade é só uma desculpa do mesquinho e do avarento. Porque quando você paga um jantar para sua esposa, quando você dá um presente para os seus filhos, quando você dá um presente para sua esposa, quando você abençoa a vida do seu pastor, quando você faz algo para honrar uma pessoa que é autoridade sobre a sua vida, você não está fazendo isso para uma pessoa qualquer, você está fazendo isso para uma pessoa especial na sua vida. Você não pode tratar a sua família como uma pessoa qualquer, a sua esposa, o seu esposo como uma pessoa qualquer, os seus filhos como um qualquer, Deus como um qualquer, as autoridades como uma pessoa qualquer. Não. Quando você faz distinção das pessoas, você aprende e você consegue honrar as pessoas certas na sua vida. Isso vai desencadear um processo de bênção sobre a sua vida. Jesus, ele fala da atitude de Simão, o texto que nós lemos aí no começo. Ele disse: Simão, eu entrei na tua casa e você não me deste água para os pés. Eu entrei na sua casa e você não me deste um beijo. Eu entrei na sua casa e você não ungiu a minha cabeça com óleo. Olha só, irmãos, esse homem convidou Jesus para um banquete na sua casa. Ele convidou o Senhor para um banquete na sua casa. Logo esperava uma atitude de honra desse homem para com Jesus. E a palavra de Deus diz que quando Jesus estava lá, ele não disse uma palavra que honrasse Jesus, e ele não liberou e não teve uma atitude que honrasse Jesus. Entenda uma coisa: você pode honrar a Deus de duas formas, honrar a Deus, as pessoas de duas formas, e isso deve quase sempre andar juntos, como duas pernas são importantes para o nosso corpo, sabe? Essas duas atitudes devem andar com a honra, que é com as suas palavras e com as suas atitudes. Nós devemos honrar a Deus com as nossas palavras, mas também com as nossas atitudes. Somente dizer eu amo a Deus e desonrar com a atitude, você não está honrando a Deus. Sabe, ele reclama aqui desse homem, porque esse homem honrou com o convite, dizendo: vem para um banquete na minha casa. Mas a palavra diz que quando ele chega na casa do homem, do Simão, o Simão não disse uma palavra que honrasse Jesus, e não teve uma atitude que honrasse Jesus. Sabe, eu quero até contar um testemunho aqui. Quando eu cheguei aqui, eu lembro que, com frequência, o irmão Sidney me chamava para nós irmos jantar lá no Ronan. Nós conhecemos o Ronan por intermédio do irmão Sidney.
E ele quase sempre nos chamávamos para nós irmos. O irmão Sidney era solteiro naquela época. Estava orando por uma varoa ainda, né? E nós íamos ali. E tinha dias que eu ficava assim, eu vou usar a palavra essa mesmo. Ficava com dó dele, eu queria pagar, ajudar a pagar a conta, mas ele não deixava. Sabe, irmãos, aquilo gerou assim no nosso coração uma gratidão com o irmão Sidney. Nós quase sempre chamávamos ele para ir almoçar lá em casa no domingo, meio-dia. Porque nós tínhamos assim uma dívida de amor com ele, pela atitude de honra que ele tinha com a gente, algo tão simples, sabe? São coisas assim que às vezes marca tanto a gente. Eu vi assim, ele morava só na época e não tinha assim aquele salário tão bom, e mesmo assim ele fazia questão de honrar a gente com aquele jantar ali quase sempre. Mas hoje eu vejo quanto que isso abençoou a vida dele. Sabe, Deus desencadeou tantas bênçãos na vida dele, sabe, porque a palavra de Deus diz que aquele que der um copo de água fria a um dos meus pequeninos receberá, e ele não perderá de maneira nenhuma o seu galardão. A honra, querido, ela desencadeia na nossa vida um processo de bênção. Sabe, quantas pessoas que hoje talvez nos assistem aí, e são pessoas que talvez os seus pais não lhes honraram quando você era talvez criança, ou nunca te honrou, e por isso você também não honra o seu pai, não honra a sua mãe. Você não deve honrar o seu pai e a sua mãe porque ele é digno de honra, mas porque é um princípio, é uma ordem que nós recebemos. Lembra que eu disse que tem pessoas que eu escolho honrar, mas tem pessoas que eu devo honrar. Sabe, Jean, ligue para o seu pai e honre ele. Honre ele. Sabe, queridos, mesmo ele estando longe, talvez você possa ter alguma queixa dele, mas honre ele. Sabe, irmãos, você que está na sua casa também, de repente tem um problema com o seu pai, com a sua mãe, honre o seu pai, honre a sua mãe, porque isso vai desencadear na tua vida as bênçãos de Deus. Assim como Deus abençoou Ana porque ela honrou Eli, assim como Deus abençoou a mulher sunamita porque ela honrou o profeta Eliseu, assim como Deus abençoou aquele centurião porque ele honrou Jesus, Deus também há de te abençoar quando você praticar a honra na sua vida. Sabe, marido, honre a sua esposa. A propósito, está chegando o dia dos namorados. Sabe, Carlos, esse negócio de falar eu te amo só, às vezes não funciona. Eu já fui cobrado hoje. Sabe, irmãos, às vezes só falar que, sabe, dar aquele abraço e tá bom. Às vezes nós devemos investir, às vezes não. Como eu falei aqui, a atitude de honra, ela deve vir sempre com as duas, ou melhor, o princípio da honra deve sempre vir com as duas atitudes, com palavras sim, mas também com atitudes, que demonstre que aquela pessoa é importante para você. Aliás, eu gosto mais da atitude do que das palavras. Sabe? E a desonra é algo muito que fere às vezes muitas pessoas. Jesus não foi honrado pelos seus irmãos. A palavra diz que Jesus ele decidiu morar em Cafarnaum. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não tinha honra onde ele vivia. A palavra diz em Marcos capítulo 6 que as pessoas que moravam com Jesus, elas reconheciam ali e elas diziam assim: mas de onde vêm as maravilhas que ele faz? De onde vem a sabedoria dele? Ou seja, elas reconheciam que ele fazia maravilhas e que ele tinha uma sabedoria fora do normal, mas elas não reconheciam quem ele era. A palavra de Deus diz, irmãos, que nesse texto, Jesus diz o seguinte:
não há profeta sem honra a não ser na sua terra. A palavra diz que nem os seus irmãos criam nele. Sabe? E a palavra diz o seguinte: ali ele não pôde fazer muitos sinais. Sabe por quê? Por causa da incredulidade deles. Eles reconheciam os milagres, eles reconheciam a sabedoria, mas eles não reconheciam a pessoa de Jesus. Sabe o que eles diziam? Não é o filho do Zé? Não é o filho da Maria? Como é que pode? Eles reconheciam os milagres, a sabedoria, as maravilhas, mas não reconhecia a pessoa. As pessoas que desonram, não importa o que você faça, nem o seu esforço, eles sempre vão olhar para as suas fraquezas. Eles olhavam e viam as maravilhas, mas eles preferiam olhar para de quem ele era filho. Não é do Zé, da Maria, não tem lógica dele ser Jesus, ele ser o Filho de Deus, não tem lógica. Aliás, irmãos, é no momento de uma atitude de honra que aqueles que desonram são revelados. Quando a mulher entrou e derramou o vaso, o perfume sobre a cabeça de Jesus, Judas se levantou e desonrou Jesus. Sabe, é no momento que você vê uma pessoa honrando outra, é que você vai conhecer quem são aqueles que desonram, porque aqueles que desonram, eles não suportam ver ninguém ser honrado. Então, deixar de reconhecer alguém enviado por Deus pode te custar muito caro. A palavra de Deus diz que eles não reconheceram que aquele homem era Jesus, o Filho de Deus. Eles diziam apenas: esse aí é o filho do Zé, é o filho da Maria. Sabe, e Jesus não pôde ali fazer muitos sinais nem maravilhas por causa da incredulidade dele. A palavra diz que fez uns poucos sinais, impondo-lhes as mãos. Sabe, eles deixaram de receber as bênçãos do Messias, por não reconhecê-lo como Messias. Eu quero falar para você: reconheça a Deus. Como Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, porque isso vai desencadear na tua vida as bênçãos de você honrar o Senhor, de você honrar a Deus. Sabe, quando Pedro diz ali, reconhecendo quem era Jesus, sabe quantas pessoas poderiam ter sido curadas ali perto da casa de Jesus, mas eles não reconheciam Jesus. Se eles tivessem feito distinção entre ele e os seus irmãos, eles teriam reconhecido quem ele era. Sabe, coisas extraordinárias acontecem quando você consegue reconhecer as pessoas extraordinárias perto de você. Coisas extraordinárias podem acontecer quando você aprender a reconhecer as pessoas extraordinárias perto de você. Quando você aprender a distinguir as pessoas perto de você, saber a quem você deve honrar. Assim como a palavra diz que Geazi andava honrando Eliseu em tudo, e ele foi honrado com a mesma honra de Eliseu. Sabe, assim você será honrado por Deus, quando você honrar a Ele acima de todas as coisas. Quando você honrar a tua família, quando você honrar os teus pastores, quando você honrar os teus líderes, quando você honrar as autoridades, isso vai desencadear na tua vida as bênçãos decorrentes do princípio da honra. Sabe, e para encerrar, eu deixo esse texto que está em Mateus 10, capítulo 10, versículo 42, que diz: e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque é ele meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Que Deus venha despertar a cada um de nós, para nós aprendermos a honrar a Deus, honrar a nossa família, honrar a nossa esposa, honrar o esposo, honrar os pais, os filhos honrarem os seus pais, os pais honrarem os seus filhos, sabe, os membros, as ovelhas honrarem os seus pastores. Nós aprendermos a honrar as autoridades e parar de amaldiçoá-las, como às vezes frequentemente nós fazemos.
mas do contrário, liberar palavras de bênção sobre eles. Podemos até não concordar, mas não vamos amaldiçoar, vamos praticar a honra, porque foi isso que nós aprendemos com Jesus. E assim, a palavra diz que de modo nenhum você perderá o seu galardão, a sua recompensa. Em nome de Jesus, vamos orar. Glória a Deus. If my heart has grown cold